E para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Pai, por esta oportunidade, onde estamos envolvidos no Teu amor. Nós aqui, nesta casa de luz, e os nossos irmãos que estão em casa, unidos a nós em pensamentos e sentimentos. Senhor meu Deus, que possamos nos lembrar do amado Jesus e que vindo dele, diretamente dele, possamos colher gotículas de amor e paz e desta forma possamos nos harmonizar, estejamos preparados, receptivos para as informações que teremos por meio da espiritualidade. Peço que seja possível estar ligada ao meu mentor Erasmo Gurgel e que desta maneira os amigos espirituais possam nos ofertar os melhores esclarecimentos. Eu, apenas médium, me coloco à disposição do serviço edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a candeia e o alqueire. Nós vamos utilizar o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 10 a 17. E Jesus falou: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, a coloca sobre um velador, a fim de que, ao entrar, todos vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a manifestar-se, e nem escondido que não seja revelado. Nós podemos utilizar um livro excelente que é Evangelho da Redenção, por Paulo Alves Godoy. Ele informa que a luz deve ser acessível a todos. É por isso que um candeeiro, ele deve ser colocado num local apropriado para que possa iluminar todo o ambiente. Mas, para nós, a luz é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então, nós podemos considerar este trecho bíblico, sim, como Jesus, luz, a iluminar toda a humanidade. Podemos pensar que, na época de Jesus, os seus acusadores, eles tiveram a intenção de ofuscar as luzes dos ensinamentos de Jesus. E desta maneira, eles entraram com adornos e dogmas, como se isso fosse possível para apagar, para minimizar a luz grandiosa do Mestre Jesus. Podemos considerar esta luz de Jesus como a casa que foi construída sobre a colina, num lugar de onde todos podem vê-la. Então é impossível ofuscar a luz de Jesus. Mas nós podemos nos lembrar que naquela época, Jesus chegou, começou a realizar o seu trabalho, todo o seu messiado, que apenas durou 3 anos, e existiram muitos que se recusaram a receber os seus ensinamentos. Este escritor explica porque em todas as épocas da humanidade sempre existiram homens que vão desejar permanecer nas trevas. Hoje, esses homens ainda existem. Então, naquela época, os opositores de Jesus, eles queriam confrontá-lo, eles não aceitaram os seus renovadores ensinamentos e preferiram continuar ligados àquelas leis antigas, aquelas leis ultrapassadas. Mal sabiam eles ignoravam que estavam diante do verdadeiro enviado dos céus. Eles não acreditavam que era sim o Messias prometido pelos próprios profetas que falava com eles. Eles não queriam crer que aquele era um filho de Deus que estava ali para colocar por terra todas aquelas falsas e obscuras doutrinas. Então Jesus teve opositores. Os seus maiores opositores
foram o sumo sacerdote Caifás e também escribas e fariseus. Estes lutaram com todas as suas forças para incriminar Jesus, para destruí-lo com suas próprias palavras. Insistiram tanto nas suas investidas ao mal, que só descansaram quando Jesus estava suspenso na cruz. E Jesus, o Mestre Jesus, chamou hipócritas, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Cerviz, que quer dizer nuca. Eles tinham a nuca rígida, porque não conseguiam se curvar para Deus. Incircuncisos de coração, a circuncisão que era apropriada para todos os judeus, para fortalecer aquela aliança que tinha com Deus. Incircuncisos é porque eles não se converteram do fundo do coração para o nosso Senhor. Então Jesus declarou hipócritas. Jesus, que era a luz do mundo. Então era claro que a luz veio para resplandecer diante das trevas. Deus que envia Jesus para iluminar todos os horizontes do mundo. Mas João, no seu evangelho, diz: a luz é entregue à terra, para resplandecer sobre a terra, mas as trevas não compreenderam a luz. Ele ainda diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Com este trecho nós podemos nos lembrar que Jesus, governador da terra, dirigente máximo deste planeta, é enviado para cá, mas as pessoas não conseguiram compreender, as pessoas não o receberam do fundo do coração. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, nele existia a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, o que nós temos a acrescentar com tudo isso é que Jesus, luz do mundo, foi naquela época e sempre será a luz para todos os homens, para toda a humanidade. Nós precisamos crer de toda a nossa alma que apenas Jesus pode nos conduzir ao Pai. Caminho, verdade e vida. Ninguém chega ao Pai senão através do Mestre Jesus. Este trecho, segundo José de Souza e Almeida, no livro As Parábolas, nos remete a pensar que todos aqueles que possuem as luzes do conhecimento espiritual devem insistir em levá-las para todos aqueles que não conhecem Jesus, para todos aqueles que desconhecem o poder da sua obra, dos seus ensinos, dos seus evangelhos. E apenas desta maneira nós podemos produzir o avanço da humanidade. Mas nós vamos pensar que todos nós, que conhecemos pelo menos um trecho do Evangelho de Jesus, podemos falar do seu poder e da sua glória, de todo o seu amor. Se nós nos recusamos a fazer isso, é como se nós escondêssemos a luz debaixo do alqueire. Nós pensemos então nos evangelizadores, nos oradores, nos trabalhadores de todas as religiões, que têm aquele tempo precioso para trabalhar em nome do Mestre e para perpetuar a sua palavra. Mas estas pessoas, de posse daquele tempo precioso, se perdem na doutrina pessoal, se perdem em divulgar tantas questões efêmeras. E ao invés de fazer brotar no coração dos homens a palavra de Jesus, falam sobre questões corriqueiras que não levam ninguém a lugar nenhum, como se fossem cegos condutores de cegos. A nossa missão, segundo Erasmo, e ele me falou disso o dia todo, a nossa missão
como oradores, evangelizadores, pregadores, não importa a doutrina ou a religião em que estejamos, mas se é religião, a nossa obrigação é trazer a luz do mundo, é trazer Jesus. Qualquer tema que será abordado tem sim um trechinho que se encaixa do Evangelho, independente se é um tema filosófico, mas tem sim um trechinho que pode ser colocado para que você faça brotar naquele coração esta luz que salva, que cura e que direciona ao Pai. O objetivo de todo o trabalho religioso é fazer nascer nas pessoas o conhecimento do amado Mestre Jesus, senão todo o trabalho que realizarmos será inútil. Seremos sim servos inúteis. Mesmo que tenhamos palavras doces e cativantes, palavras belas, ainda assim teremos perdido nosso tempo precioso, porque não conduziremos nossos irmãos a Deus, não auxiliaremos a que as pessoas caminhem na fé, na bondade e no amor, para que possamos então produzir um mundo de fraternidade universal. Portanto, cada um de nós que conhece uma parábola, um pequeno trecho do Evangelho, também pode ser, sim, um discípulo do Mestre. E prosseguir neste trabalho, onde nós estamos ativamente moralizando todos no mundo. Nós começamos falando das crianças, percebemos, e aí Erasmo comenta o exemplo, e ele me fez lembrar que esta semana eu fui trabalhar na casa de uma paciente que é evangélica, um doce de pessoa. Infelizmente, ela e seu esposo, que é pastor, precisaram fechar a igreja, que não conseguiu sobreviver às lutas da pandemia. Muito simples, muito humildes, uma igreja pequenina que foi fechada por falta de fiéis. Mas nesta casa encontrei 4 crianças, uma escadinha, delicados, amorosos. Então, as meninas, 3 meninas das 4, Marias, elas amam o nome Maria. E eu perguntei, que lindas, então vocês sabem o que representa este nome Maria, a cheia de graça? Ah, é por isso que gostam tanto dos seus nomes? Mas elas disseram, quem foi Maria, tia? E aí eu perguntei, mas Dona Maria, minha paciente, a senhora nunca falou para as meninas sobre Maria, a mãe de Jesus? E ela disse, não. Mas a senhora também não é pastora junto com seu marido? Sou. Mas e o que acontece? Elas não me escutam, elas não têm tempo para mim. Mas eu disse para a minha paciente, siga firme, minha irmã. Mantenha a sua fé. A igreja foi fechada, mas a senhora tem uma família grande, então prossiga evangelizando seus familiares. A senhora tem aqui um grupo de crianças, seus primeiros aluninhos, então seja ativa, fale da história de Jesus, diga a elas quem foi Maria, quem é Maria, radiante e cheia de graça. Então, por que este exemplo? Meus irmãos, nós podemos evangelizar nos nossos lares. Nós podemos apresentar Maria, José, Jesus para as nossas crianças, para que eles tenham a fé inabalável, para que eles reconheçam que não estão sozinhos, que a espiritualidade os conduz, que nada é por acaso nesta vida. Estava eu falando com a minha paciente evangélica, e dando conselhos de que ela precisa evangelizar no lar, até porque eu possivelmente farei isso já na próxima quarta-feira, falando sobre Maria para as criancinhas. Mas, continuando a nossa palestra, nós então utilizaremos um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. E lá então Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E desta maneira, nós temos informações de que nós precisamos
fazer brilhar a nossa luz. A nossa luz, ela brilhará à medida que nós, então, estejamos caminhando no bem, estejamos certos de que a espiritualidade nos conduz, nos direciona. Este trecho também é uma advertência a todos aqueles que agem nas sombras, aos hipócritas falsos, fingidos, que acreditam que as suas obras ficam ocultas. Este escritor, José de Souza e Almeida, nos faz lembrar de que existe uma multidão de espíritos que nos cerca e eles estão nos observando, julgando os nossos atos e até participando de tudo o que nós fazemos. Nada é secreto. A luz precisa ser medida, porque esta transmissão da luz deve ser compatível com a capacidade daquele que recebe. Muita luz pode ofuscar, ao invés de esclarecer. Então, pequenos trechos lidos com as pessoas, pequenas análises, o evangelho no lar bem feito, em base de 10, 15 minutos, já pode iluminar o ambiente familiar e orientar os familiares. Lembremos que a equipe espiritual sempre vai nos atender nas necessidades, principalmente quando estivermos ligados ao bem. Nos inspira, nos atende, guiando-nos. Nós podemos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 24. E falamos, Jesus nos pede para não pôr a luz debaixo do alqueire, mas Jesus estava sempre falando de forma alegórica, principalmente utilizando as suas parábolas, e desta maneira nem todos conseguiam compreender a extensão das suas palavras, e ele mesmo explica aos seus apóstolos: falo por parábolas, porque eles não conseguem compreender todas as coisas, eles veem, ouvem, mas não compreendem. Falar tudo agora seria inútil, mas a vocês digo, porque já é dado compreender certos mistérios. Então, nós precisamos ter a certeza de que, muitas vezes, a prudência nos faz calar momentaneamente o que mais cedo ou mais tarde será revelado. Até porque, à medida que as pessoas se esclarecem, se adiantam, elas têm fome de saber, elas desejam compreender mais, elas desejam pesquisar, elas desejam ter mais informações. Então, no momento oportuno, tudo vai chegar até nós, todas as informações serão trazidas para nós, mas nós precisamos nos esforçar, conversar mais, divulgar mais estes ensinamentos e estes esclarecimentos. Kardec ainda diz que a semente lançada na terra, fora de hora, não produz. Então, ter cautela até mesmo para divulgar as palavras do Evangelho, sabendo esclarecer de uma forma delicada, de uma forma sucinta, explicar claramente para que as pessoas não fiquem com mais dúvidas. Ainda no capítulo de Mateus 10, versículos de 5 a 7, não vão aos gentios, vão às ovelhas perdidas de Israel, preguem dizendo que o reino dos céus está próximo. Lembremos que os judeus, eles já aceitavam a unicidade de Deus. Eles esperavam pelo Messias, eles almejavam receber as palavras deste Messias. Kardec nos pede que nós devemos falar às pessoas de boa vontade que desejam ouvir, desejam conhecer os ensinamentos de Jesus e não perder tempo com pessoas que não desejam ouvir, não desejam compreender nada. Lembremos que ainda hoje existem pessoas que desejam permanecer nas trevas. E Erasmo novamente me envia uma mensagem. Eu, graças a Deus, recebi grandiosas oportunidades de realizar o meu trabalho em outras casas. Este ano foram 22 casas que nos convidaram, então estamos conseguindo trabalhar ativamente. Mas, infelizmente,
nós nos deparamos com muitos irmãos que cruzam os braços e fecham o rosto. E eu questionei a Erasmo, acho que não estou agradando. O que está acontecendo, meu irmão? E ele diz, claro, você está falando do Evangelho. Nem sempre as pessoas esperam para ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Então fique tranquila, porque muitas vezes você não vai ser aceita exatamente porque fala de Jesus, mas o nosso trabalho é este. E todas as pessoas que vão te ouvir, que saibam que irão ouvir sobre o Evangelho do Mestre Jesus, pelo menos um pequeno trecho. Nunca ficaremos sem o Evangelho de Jesus. Então nós vamos lembrar do Evangelho de Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Todo aquele que me reconhece diante dos homens, eu o reconhecerei diante do Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E Kardec fala sobre a coragem da opinião, que tem mérito. Quando você passa por perseguições, contradições e sarcasmos, Jesus disse que todo aquele que se envergonhasse das suas palavras, ele não seria recebido por Jesus, não seria então protegido pela espiritualidade, porque a sua fé é fé egoísta, que tem medo dos prejuízos que tudo aquilo pode lhe causar. Então nós não podemos nos omitir, porque nós teremos mérito, segundo a coragem, perseverança e abnegação de tudo o que fazemos em nome do Evangelho. O último trecho, Mateus 10, versículos 38 e 39. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, disse o amado Jesus. Ou seja, suporte corajosamente as tribulações da sua fé. Não se incomode se o que você vai dizer não vai agradar a todos. Nós costumamos dizer, Jesus não agradou a todos. Nós que nos propomos a ser seus discípulos, iremos agradar a todos? Mas nós não podemos nos envergonhar das suas palavras. Nós não podemos esconder o nosso Evangelho porque alguém está olhando. Eu sou cristã e eu preciso me manter digna como a cristã que eu sou e levar sim as palavras do Evangelho para todos os lugares. Meu avô diz, ser a mesma pessoa em todos os lugares. Então, se você está trabalhando, seja o cristão que você é no seu ambiente de trabalho, aqui no Centro Espírita, ame a Jesus no seu núcleo familiar, faça o Evangelho no lar. E você é espírita, evangélico, cristão? Sim, graças a Deus, porque nós podemos seguir Jesus Cristo, que ilumina os nossos passos e desta maneira pode nos conduzir ao Senhor. E é com isso que eu trago a reflexão de hoje. Quantos de nós já se esquivou de falar a sua religião? Será que aqui dentre nós, alguém, quando lhe questionaram, de que religião você é? De repente se esquivou e ficou com vergonha ou com medo de revelar, eu sou espírita. Quantos de nós, podendo dar uma palavra de consolo, de conforto, de fé, sabendo pronunciar palavras do Evangelho, de repente não conseguiu decorar tudo, mas do fundo do seu coração se lembrou, mas se esquivou por medo e por vergonha de ser apontado? Então quer dizer que fica lendo o Evangelho, que estranho? Não convide essa pessoa, ela é estranha. As pessoas nos taxam de tudo. Será que nós estamos sim, corajosamente suportando as tribulações, dos apontamentos, dos sarcasmos, do ridículo que as pessoas nos fazem passar por conta da nossa religião e da nossa fé? E é desta maneira que eu peço, vamos finalizar, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus que nos fortaleça na nossa fé.
que possamos suportar tudo em nome de Jesus, porque aquele que tiver a coragem de proclamar as palavras e de levar a verdade, este será recompensado na vida futura. Com certeza será recompensado, porque foi corajoso, resignado, perseverante, levando Jesus a todos os lugares para que este mundo possa se transformar num mundo melhor. Ó Senhor, nos fortaleça na nossa fé, que possamos nos lembrar o tempo todo da imagem de Jesus, para conduzirmos as nossas famílias, para realizarmos nossos deveres diários, que eu não me esqueça dos amigos espirituais que estão comigo no meu caminhar difícil, me fazendo inclinar diante de Ti e levantar minha cabeça diante do peso da minha cruz. Eu agradeço Erasmo, peço apenas, Senhor, uma semana de paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Paz e luz.